Pode tomar o seu assento, é uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa manhã. Podem sentar. Não sei se você, eu tenho a convicção que você já sentiu a presença gloriosa de Deus aqui durante o louvor e adoração, amém? Quantos foram visitados pela presença de Deus? Coisa linda a gente poder acordar pela manhã e já assim virmos a casa de Deus e estarmos com os nossos irmãos. Espero que você esteja com o teu coração dilatado para receber de Deus hoje. Por mais que você o serve há tantos anos, Ele é um Deus que Ele sempre tem coisas novas pra gente. E não faça da sua vinda à igreja, eu estou junto com alguns de vocês aí, 30 e poucos anos servindo a Deus, mas nunca faça dessa manhã uma tradição no qual você senta e se acostume e fala, vamos louvar mais uma vez, ouvir mais uma palavra. Cada vez que você entrar por essas portas, entenda, Deus quer fazer algo novo em sua vida, Ele quer te levar a um novo nível, Ele quer desatar coisas que ainda insistem em ficar de pé, e o Senhor mais uma vez, nessa manhã, nesse púlpito, irá fazer isso, porque Ele é um Deus fiel, que visita, que transforma, que cura, que abençoa, que restaura a vida dos seus. Um beijo carinhoso de Nova Jersey. Estou vendo vocês aí parecendo que está com frio, né? Vou falar para vocês o que é frio de verdade. Mas ali eu vivo com a minha família já nos últimos 36 anos, 37 anos. E já estive aqui com meu esposo, né? Sou casada há 32 anos com o Hildo. Juntos ali a gente assiste, né? Dá assistência no ministério. A gente é o líder dos casais do ministério, onde a gente serve com toda a nossa família nos últimos 27 anos. E assim, trago um abraço, né? Tenho 2 filhos, estou vendo aqui os pastores Davis e Sandra ali, eles com as noras ali dentro, né? E aí eu estava vendo assim as noras ali dentro da sala, eu falei, eu sei como é que é isso, é uma alegria que eles encontraram um tesouro, mas é uma tristeza que eles vão partir. Então é uma mistura de sentimento, mas é o ciclo da vida. E assim, que coisa preciosa que a gente chega em um lugar, obrigada pastora, e chega num lugar e sente assim, a começar da família que lidera vocês, a ver a graça, a seriedade, o amor de Deus. E deixa eu te falar, isso é uma bênção hoje. Nós podemos ter uma igreja e líderes saudáveis, sabe? Assim como é bênção também a gente hoje termos uma família, pais saudáveis. Não menospreze isso, não leve isso, sabe, de uma forma mimada. Isso é normal, porque não é tão normal assim mais. Então nós temos que agradecer a Deus pela família que Ele nos deu, mas também a família da fé que Ele nos plantou, e a gente constrói a história da gente, e a gente é ensinado a crescer em Deus. E quando a gente recebe alimento sólido, eu de experiência própria posso falar, Ele permanece, Ele nos fortalece, Ele molda o nosso caráter, Ele nos dá graça para ser esposa, para ser mãe, para ser sogra, para ser cunhada, para ser um testemunho aí fora na comunidade. Então assim, ser tu uma bênção, aonde Deus te plantar, mas receba desse altar as palavras que Deus tem te dado. Esse é o conselho que eu dou assim para você de irmã. Não vou falar de mãe, porque né, nós estamos aí a idade de ser irmãos, mas é que eu falo com meus filhos, né, aonde Deus levar, no tempo da universidade. Agora tenho o mais velho fazendo aviação lá em Miami, e eu falo, busque uma igreja local, meu filho, para você poder investir o seu tempo, seus dons, seus talentos, seus dízimos, as suas ofertas, a sua força, porque de tantas as coisas que a gente investe nesse mundo, o que investimos no reino de Deus é a única coisa que vai permanecer. Não é verdade? Então, tenho aqui para vocês, da última vez eu e meu esposo estivemos aqui, a gente ministrou um pouquinho sobre isso. Esse é o nosso livro, Minha Casa, Meu Jardim. É sobre família, criação de filhos, os dilemas entre as famílias, aquilo que a gente enfrenta no dia a dia, muito prático. E aqui eu falo sobre onde existe cuidado, existe crescimento. Então nós precisamos cuidar da família que Deus nos deu. É isso que temos que fazer. É um jardim, é um projeto de Deus, é bênção de Deus, mas vivemos em um mundo caído e o inimigo, ele lança ervas daninhas. E muitas vezes a gente está olhando para a nossa casa e está assim, meu Deus, isso aqui parece mais um deserto, o que eu fiz para merecer isso? Sua casa é um jardim, ela pode hoje estar tomada de ervas daninhas. Eu tenho um jardim, e quando
a gente dá uma bobeira, já tem coisa lá que a gente não plantou, coisas que a gente não convidou para estar ali. E viver em um mundo caído, construindo uma família para Deus, é isso. Quando você se dá conta, tem uma certa atitude que você teve com seu cônjuge, que aquilo, você sabe que aquilo não é para estar lá. Tem uma certa atitude dos seus filhos que você sabe que aquilo não é para estar ali, não é estar de acordo com aquilo que Deus sonhou para a família. Então, o que a gente faz? Arregaça as mangas, arranca essas ervas daninhas para que possa florescer no jardim da nossa casa tudo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Amém? Amém. Obrigado, pastores, mais uma vez. Mais do que essa igreja tão preciosa, a amizade de vocês, o testemunho, vocês são inspiração de um casal, de uma família que ama a Deus, que louva a Deus. Eu digo, e hoje isso é um refrigério de Deus aqui na terra, viu? Vamos aplaudir a Deus por essa igreja linda e por esses líderes que Deus confiou, né? E a gente tem que fazer isso, abraçar. Hoje eu já estava pensando, hoje é aniversário do meu pastor, é meu irmão, mas eu já deixei tudo preparado lá, que era a minha parte, porque né, nós precisamos também amá-los, abraçá-los, e eles sentirem ao olhar para nós que está valendo a pena, todo esforço, toda entrega, tudo aquilo que eles plantaram está frutificando na nossa família. E assim eu fico feliz, porque tudo que eu recebo do meu pastor tem funcionado na minha vida, né? Tudo aquilo que ele compartilha da palavra, e eles ficam felizes de ver que a gente está dando fruto e vivendo as promessas de Deus. Mas diga comigo assim: eu tenho um Deus que não se esquece de mim. Isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre um Deus que não nos esquece. Nós vivemos dias onde a rejeição tem achado formas de entrar em nossas casas, em nossos casamentos, no nosso chamado, na forma como a gente se enxerga, tudo por causa da comparação, por a gente olhar a vida de outras pessoas, família de outras pessoas, o estilo, o corpo, a vida social, o status de outras pessoas. A gente fica cego das grandezas e belezas que Deus tem feito em nossas vidas, e nós nos esquecemos que temos um Deus que não se esquece de nós. A gente está lutando com todas as armas e forças para sermos amados, incluídos, lembrados, mas que descanso é saber que Deus é um Deus que não se esquece de mim e de você, meus irmãos. Sabe, ontem eu estava ali naquela multidão de mulheres e veio essa palavra, né, no meu coração, que eu estou falando que Deus não esquece da gente, e eu lembrando, olhando para o meu passado, tentando entender, Senhor, quão maravilhosa são as obras das tuas mãos. Lembrando de quando eu saí aqui desse país, lembrando ali com 9 anos, né, perdendo um pai para um vício, minha mãe, e a gente assim, aquelas crianças sem um futuro, sem uma esperança, esquecidos pela sociedade é um todo, óbvio. Minha avó gostava de mim, minhas amigas gostavam de mim, mas vocês entendem o que eu estou falando, né? 3 crianças, pobre dessas crianças, que tem uma mãe que não vai ter condição de cuidar deles financeiramente, pobre dessas crianças que perderam o seu pai tão cedo, e eu vendo assim, passando a minha vida, tantos momentos de lutas, desafios, mas aquilo que Deus fez e transformou, entra de tal forma em nosso coração, que nos faz olhar para trás, não com mágoa, não com angústia, não com questionamento de por que eu passei por isso, mas com entendimento que temos um Deus de amor, que não nos esquece. Ele vê a nossa luta, Ele vê as rejeições, Ele viu os abusos, o abandono, aquilo que você sofreu dentro de casa, mas no momento que você se abre para viver aquilo que Ele te ofereceu na cruz do Calvário, que é vida abundante, Ele entra, e ao passar dos anos Ele muda a sua história, Ele transforma a sua vida, e você passa a viver, sabe, uma nova vida que será derramada na sua nova geração. E isso é uma bênção. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a vida de Noé, esse homem que nos inspira, esse homem que é um exemplo para a gente. Ele vivia em um tempo complicado, em um tempo de guerras, de lutas ali dos homens um contra os outros, de pecado.
tanta confusão, ninguém sabia mais o que era certo e o que era errado, ninguém conseguia entender mais para que lado que deveriam ir. Então, portanto, inclinaram o seu coração para a maldade, para o pecado, e seguiram essa rota. Não é muito diferente do que a gente vive hoje. O que a gente vai acreditar? O que é verdade? Hoje nós não podemos nem abrir a internet mais e confiar quando a gente escuta uma pessoa falando, porque nem é ela falando, é o robô. É o AI, né? Aqui é IA, né? A inteligência artificial. A gente já nem sabe o que é verdade mais. Você abre ali e vê, né, uma pessoa falando. Você fala, você viu o que fulano falou? Menina, aquilo é o robô, que você não viu lá a boca dele mexendo, aquilo. A gente está sem noção se não tivermos uma vida fundada, fundamentada, firme na rocha que é Cristo Jesus. Uma vida onde a gente carrega o Espírito Santo e Ele testifica dentro de nós aquilo que é e aquilo que não é. E a gente pode caminhar, sabe, firmes na convicção que Ele é o nosso Deus Salvador, aquele que muda a nossa vida e aquele que nos guia em toda a verdade. Nós vivemos dias difíceis como Noé, mas sempre nos dias difíceis nós viveremos milagres sobrenaturais se nós decidirmos ter um coração aberto para Deus. A Bíblia fala aqui em Gênesis 6, 8-9, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uma das primeiras coisas que a gente vê na vida de Noé é que Noé era aberto para Deus. Por isso ele chamou a atenção. Noé era um homem aberto para as coisas de Deus. Como é triste muitas vezes a gente vê corações endurecidos para se abrir para o mover de Deus, para servir a Deus, para caminhar com Deus. E você olha aquelas vidas resistindo tanto para caminhar com Deus, se abrindo para tantas outras portas de destruição. Mas eu quero te dizer que você foi separado, escolhido. Deus hoje está te dizendo essa palavra: filho, eu te separei para andar comigo. Eu quero ter o teu coração, a tua atenção, a tua força, a tua alegria, e eu estarei com você nos seus momentos de choro e de dor. Noé conseguiu atrair, queridos, a atenção de Deus em um momento caótico, o que nos dá esperança, porque nós também, como filhos dele aqui na terra, podemos ser portador da sua glória, da sua presença, mesmo em meio ao caos que vivemos. E não é fácil, não deveria ter sido fácil para Noé. A Bíblia não entra nesses pormenores, em todos esses detalhes, mas a gente sabe que o mundo estava caótico, e a gente sabe que o pecado reinava, e a gente sabe que ele tinha esposa e filhos, como eu e você, ou você que está aí na sua casa com seus pais e seus irmãos. Em tanta confusão acontecendo nesse mundo, ele tinha ali uma família. Mas a postura de Noé protegeu e guardou a família dele. Nós não podemos ficar repetindo o discurso que está tudo ruim, que está tudo indo por águas abaixo, que aí fora está terrível. A gente já sabe, isso é um fato, mas também a gente sabe que aonde se levantar uma família, um homem, uma mulher temente a Deus, que abraça a sua palavra, que crê em sua verdade, esse homem será instrumento, essa mulher será instrumento, esse jovem será instrumento para transformar aqueles que estão ao seu redor. E para isso Deus te escolheu. Deus está te buscando, Deus está te procurando. É nessa universidade que Deus quer te usar, é nesse emprego que Deus quer te usar. Satanás fica mudando o seu foco e você só sabe dizer que esse emprego está uma agonia, uma angústia, uma opressão. E Deus hoje está querendo te dizer: ei, eu te escolhi, eu te separei para você levar vida nesse lugar. Talvez você entre em sua casa hoje, você vê discussões, talvez o filho desrespeitando vocês, ou um pai te ferindo, mas Deus quer hoje tomar o teu coração de tal forma que você sairá desse lugar de vítima, desse lugar só de murmurar da família que você tem ou nasceu, e você entender: eu vou ser um agente de Deus aqui dentro da minha casa, e através da minha vida a minha casa será abençoada. Que coisa linda você ser escolhido,
separado para fazer a diferença em um lugar, em uma comunidade, em uma escola, em um trabalho onde todo mundo já sabe que o trem está ruim, como diz lá em Minas, que não tem esperança, mas você está separado. Talvez hoje você está aqui casado, passando uma luta no seu casamento, e os seus discursos e o que você tem para reclamar é até real. Sabe, Micheline, essa pessoa veio de uma família muito complicada, limitada, essa pessoa não recebeu amor, não sabe dar amor, não sabe viver em paz, veio de uma família muito agitada, sem paz, com muita tristeza, condenação, perdas, e está difícil levar esse casamento. Você pode passar uma vida sentindo assim, que a sua casa está esse caos, ou você entender assim, Deus me colocou nessa família, na vida dessa pessoa, e aquilo que Deus está fazendo em minha vida vai ser o suficiente para a glória dele transbordar e essa pessoa ser transformada e viver em abundância, em paz e livre também. Foi o que aconteceu com Noé. Imagina criando filhos ali naquela sociedade. Imagina a mulher de Noé vendo ele ali construindo algo que Deus sabe para que era aquilo, mas dentro dele havia uma graça, uma autoridade, uma unção. E por quê? Porque Noé andava com Deus. Eu e você precisamos buscar em nossas vidas, acima de todas as outras coisas, o nosso firmar caminhando com Deus, firmar o nosso caminhar com Deus. Vou repetir, eu e você precisamos decidir firmar no nosso caminhar com Deus, para que nós possamos viver as promessas dele e ser agentes de bênção aqui na terra, causando transformação aonde Deus nos plantar. Noé, ele era aberto para as coisas de Deus. E você que está aqui hoje, olhe para a sua vida, olhe de onde Deus te tirou, olha como ele te resgatou. Talvez você está aqui pela primeira vez e existe várias dúvidas no seu coração. Querido, baixa essas armas, abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus, convidando você para caminhar ao lado dele. Ele tem coisas novas para fazer em sua vida. Chega de ficar procurando felicidade onde você não vai achar. Chega de buscar pertencimento onde você não vai achar. Deus quer alcançar o teu coração de tal forma que, ao invés de você ficar por aí buscando pertencer, buscando ser amado, buscando um propósito, ele te revela o seu propósito de vida e você se torne resposta para as pessoas que estão buscando. É um shift, é uma mudança de sairmos do lugar de mendigos, de pedintes, de por favor, Senhor, me dê alguém que me ame, por favor, Senhor, me faça isso por mim. E ao entender que não, Deus já me escolheu, eu sou filho de Deus e Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida na minha célula, nos meus grupos, na escola dominical, da juventude, no lugar onde ele tem te plantado, no teu trabalho. Então Noé era aberto para as coisas de Deus. E você é aberto para as coisas de Deus? Você é aberto para as coisas de Deus? Você tem prazer nas coisas de Deus? Se você hoje está vendo esse prazer morrendo, esfriando, hoje é um dia que Deus vai reacender essa chama no seu coração. Você tem promessa, você caminhava mais perto de Deus, você servia mais a Deus, você amava mais estar aos pés do Senhor, e as lutas foram te arrancando disso, mas o Deus que não te esquece veio te dizer: filho, filha, volte ao primeiro amor, porque eu tenho coisas lindas para realizar em você e através de você. Se abra para Deus. É tão gostoso conversar com uma pessoa que é aberta para a gente, sim ou não? E é tão desconfortável conversar com uma pessoa que é fechada para a gente, não é? Você vê que a pessoa está te resistindo, a pessoa não está querendo responder, falar, então você fica ali. Não é assim com o nosso Deus. Ele é o Deus que nos ensina a clamar a Ele, que Ele irá nos responder. Então você precisa se abrir para Deus, como Noé se abriu. O mundo está caindo lá fora, mas Noé andava com Deus.
eu e você somos escolhidos para andar com Deus, e assim nessa identidade gerar para o reino novas vidas, novas famílias que andarão com Deus e viverão as promessas dele aqui na terra. Nós vemos em Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Olha que lindo, a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem, e aí ele vai revelar para ele, sabe, segredos, coisas da aliança que você só vai saber dessa jornada com Deus se você desenvolver com ele essa intimidade. Mas a intimidade é para quem teme ao Senhor, sabe, é para quem tem desejo de caminhar com ele. Você não precisa estar implorando a Deus para ele te aceitar e te amar. Ele já te aceitou, já morreu por você na cruz do Calvário. Hoje o que precisa é a gente desejar ter essa intimidade com Deus. A gente faz isso com tantas pessoas, sim ou não? Você vê uma pessoa, você fala assim, nossa, pessoa bacana, quero ser amigo daquela pessoa. E a gente faz por onde? Se a pessoa gosta de comer uma certa... quantos estão namorando aqui? Então, não é? Quando você viu a gatinha ou o gatinho, o que você faz? Você quer ter uma intimidade, chegar perto, você fica amigo de quem a pessoa é amigo, você vai fazendo as contas. Deixa eu ver aqui com quem que ele anda, com quem que ela anda, aí você vai dando volta. Você nunca andou com aquela turma dentro da igreja, mas agora a gente começa a ver você em outro grupo, a gente não precisa nem pedir revelação, né? Viu um jovem andando assim, no outro grupinho da igreja que ele não andava, a gente já sabe, está de olho em alguém ali daquele grupo. Quando a gente gosta de algo, a gente busca saber, a gente busca se inteirar. Se você gosta de um esporte, gente, homens que gostam de futebol, meu pai, não sei como é que vocês gravam o nome de todos esses jogadores ao longo de tantas décadas, não é? Mas quando a gente também ama a Deus, você vai guardar a sua palavra, você vai conhecer o que a Bíblia diz, você vai saber a essência do seu Deus, para entender que nem em um mundo caótico você será esquecido pelo teu Deus. Ele irá fazer um resgate no meio dessa situação que para você é irreversível, mas para Deus é uma plataforma para realizar o milagre que Ele precisa em sua vida e em minha vida. Amém? Glória a Deus. Outra coisa linda na vida de Noé é que ele obedeceu a Deus, mesmo sem entender. Gênesis 6:22 diz: e assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele obedeceu, mesmo sem entender. Para nós que somos pais aqui, é tão fácil a gente entender esse conceito, esse princípio, porque às vezes é tão chato quando o filho fica querendo 30 mil explicações para obedecer algo que é óbvio, que a gente sabe que não vai ser bom para eles, e nós precisamos dizer: mãe, mas posso ir ali? Você vai falar: não, não pode. Mas por quê? Filho, porque não é bom para você? Por causa disso, disso e daquilo. E ele fala: mas por que não é? E ele vai perguntando um porquê para cada resposta que a gente dá, né? E no final a gente vai ter que tomar autoridade de paz e dizer assim: pois é, já tentei falar com amor, te explicar, entrar em um bom senso, mas é não, e acabou. Porque você, aí o que acontece, né? Quem criou filhos aqui, aí vão pro quarto emburrado, né? Aí fica com a cara fechada, aí quando desce para comer a comida que a gente fez, eles vêm com a cara fechada para a mesa, né? Não é assim? E muitas vezes a gente faz isso com Deus. Nós precisamos do cuidado dele diário, precisamos da alimentação diária, da proteção diária, mas por causa de alguns nãos que recebemos em nossa vida, que muitas vezes a gente pensa que alguns nãos é ataque, mas na verdade esses não foram resgate, foram proteção para a sua vida, e por isso Deus te disse não, e a gente então emburra, e a gente não tem uma jornada de fé feliz. Como está a sua caminhada com Deus hoje? Está feliz? Mesmo você entendendo que tem áreas da sua vida que ainda você não viu o milagre realizado? Como que está o sentar à mesa com Deus? Eu dei aquela ilustração quando você corrige o filho, aí ele vem, senta, porque ele é da família, comendo a comida que a mãe preparou, que o pai está pagando, que os pais estão trabalhando para manter a casa, né? Mas ele senta emburrado.
E quantas vezes algumas coisas que não aconteceram em nossas vidas, que nós achamos que Deus tinha que ter feito, a gente toma esse lugar desse filho imaturo, e a gente está até na igreja, mas está com a cara emburrada. A gente até veio escutar a palavra, mas não quer se envolver em nada. Não me convide para nada extra. Eu vou lá, escuto o culto domingo, pego minha Bíblia, saio e estou na bênção e vou embora. E sabe o que? Deus continua nos amando assim, com essa atitude, mas Ele tem um caminho melhor. Ele tem para a gente, sabe, uma jornada mais abundante que essa. E que tal você sentar à mesa do seu pai, que hoje está te alimentando, que tem te alimentado ao longo dos anos que você tem sentado aqui, e abrir o seu coração e falar: epa, é isso aí. Noé obedeceu, mesmo sem entender. Eu preciso ter esse coração diante daquele que eu chamo de Deus e Senhor, que Ele é o Deus que sabe os planos que tem para a minha vida, e o meu trabalho é segui-lo, obedecer e me satisfazer em cumprir a sua vontade, porque cumprir a promessa é parte de Deus. Eu e você somos chamados como filhos de Deus. Eu e você, como filhos de Deus, somos chamados para cumprir a sua vontade. O trabalho de cumprir promessa é parte de Deus. Se cada um caminhar no seu lugar, nós experimentaremos a glória de Deus, uma vida abundante cristã. E ali Noé construindo aquela arca, mesmo sem entender, não chovia naquele lugar. E para que aquilo ali? Em que aquilo ia mudar? Havia uma seca ali, mas eu acho que não é por aí, Deus. Não é por aí que o Senhor vai salvar a humanidade, vai mudar aqui o que está ruim. Quantas vezes Deus tem te pedido: perdoa. Perdoa esse filho. Ah, mas ele me desonrou, ele me envergonhou. Eu que tive um pai muito mais complicado, que fez coisas comigo que eu nunca fiz com os meus filhos. Eu nunca desrespeitei meu pai assim, eu nunca desonrei meu pai assim, e eu não vou perdoar o meu filho por causa disso. E Deus está batendo na porta do seu coração falando: perdoa. Você é o agente de transformação. É através da sua vida e do seu perdão que esse menino vai conhecer o verdadeiro amor de Deus. Eu não estou falando de libertinagem e de uma criação, sabe, onde tudo trocado, os filhos que mandam dentro de casa. Não, você é responsável pela sua casa, você é responsável pelos princípios da sua casa, mas no momento que você passar uma dificuldade com um filho e uma filha, o seu papel, mãe, o seu papel, pai, é continuar fazendo aquilo que Deus pediu. E o que Deus pediu? Para que você possa amá-los e não provocar a ira, não rejeitar, sabe, não condená-los, porque Deus não faz isso com a gente, mesmo quando a gente tem atitudes que o desagrada. Ele nunca nos envergonhou, Ele nunca fica, sabe, por aí nos expondo. Não, claro que os nossos pecados nos afastam de Deus, o nosso pecado, claro que tem consequências, mas o Pai sempre nos ama. Quanto de nós aqui, não precisa levantar a mão, já erramos na vida, já falhamos feio, e depois entramos pela porta da igreja, viemos ao altar, nos reconciliamos, e Deus zerou a conta, e Ele diz: filho, eis que eu faço uma coisa nova, e você entrou no novo de Deus, e você tem colhido as bênçãos dessa caminhada na presença de Deus. Assim Deus quer fazer com você em sua casa. Até quando, mulher, você não vai perdoar esse marido? Vocês são uma só carne. Até quando, homem, você não vai honrar essa mulher, sendo que é isso que Deus pede de você? Até quando, filhos, a desonra aos pais? Obedeça, mesmo sem entender. São coisas que estão alinhadas com a palavra de Deus. São para vocês palavras de proteção. No grupo da minha família, essa semana, é tão gratificante passar o tempo e a gente entender isso, algumas coisas que eles discutiam, e aí essa semana, agora que eles vão começar a ser pais, um já é um dos primos, o meu filho vai ser o próximo agora, e eles falando assim: os nossos pais estavam certos. E digo mais, eu ri quando eu li aquilo, eles falando, e digo mais, a gente ainda vai ser mais duro, porque menino não tem que ter celular não. E eu lendo aquilo, eu falei: gente, de onde caiu esses seres humanos? Né? Porque o que tem 28 anos foi a época de ter 14, 13, que chegou. A nossa geração não sabia
quão ruim era, o que ia acontecer. A gente, assim como adotamos a internet, assim como adotamos o computador e tudo, a gente falou, ok, adotamos, botava limite, mas soltamos essas coisas na mão deles aí numa idade tão nova, que hoje eles viram e falam assim, menino, não tem que ter celular até 14 anos, vocês erraram nisso. Eu falo, ó, pra você ver, a gente errou. A gente, isso, e a gente falou, aí minha irmã, né, ela é mais assim, calminha, ela falou assim, mas we didn't know better, a gente não sabia melhor, a gente não sabia diferente, era o que era cultura. Aí eles, não, isso acabou com a gente, isso fazia a gente ir nas nossas férias e achar que ela tá ruim, porque tá comparando com o do outro, isso fazia a gente olhar para o corpo da gente e negar o corpo da gente, porque está comparando com o corpo do outro, isso faz a gente rejeitar tudo. Gente, nessa hora aqui eu tô sentindo que os meninos de 14 anos estão tudo com raiva de mim, mas fica na benção aí. Fica na benção. Não é eu que falei não, tá, gente? É os meninos que vão criar filho que falaram, não sou eu, tá? Isso daí é mistério seu com seu pai. Mas voltando aqui, obedeça. Eu lembro a minha mãe, ela era muito firme, muito dura, e ela não deixava a gente, ela não era crente, estava desviada, meus avós eram, e eu me envolvi na igreja, com 14, 15 aninhos ali nos Estados Unidos, e queria ali estar envolvida, apaixonada por Deus, e tudo que eu queria na vida era participar de uma vigília, tudo que eu queria na vida, porque vigília, né, vai até as madrugadas, né, e eu tenho energia para isso. Eu falei, eita glória, imagina, ficar até 4 da manhã, esse que é vida, né. E minha mãe muito firme, criando a gente sozinha nos Estados Unidos, e ela não deixava a gente ir na vigília. E um dia eu e minha irmã chorando que queria ir na vigília, né? Aí minha irmã falou assim, vai lá, explica para ela que Deus vai descer, que Deus vai falar, que Deus vai nos visitar. Aí eu falei com a minha mãe tudo isso, e ela ficou mais brava ainda, né? Aí minha irmã falou assim, você não acha que ela está possessa, não? Repreende, que a gente estava no fogo do Pentecoste, novo convertido. Aí eu falei para ela, eu repreendei, se ela não tiver, ela vai me partir no meio, que a minha mãe era da disciplina. E aí no final eu falei, mãe, a gente só quer buscar Deus. E ela bateu na mesa e falou, Deus, ela nos medos, temores dela, criando filho sozinho, Deus é um Deus de respeito, se Ele quer falar com moça de família, que Ele fala até 9 horas da noite. Aí eu assim, não tem essa de moça chegar 3 horas da manhã em casa, porque ela não ia, né? Se ela fosse, entrar com ela, mas a gente entrar 3 horas. E a gente obedeceu, sabe? Naquele momento batia no meu coração, jovem. É mesmo? Então eu vou para o mundo para ela ver o que é bom para a tosse. Os meninos estão aprontando todas, ela está reclamando disso. Mas sabe o que aconteceu? Obedecer fez com que uma arca fosse construída ao meu favor na jornada da minha vida. Porque treinando a minha mente para obedecer a palavra, meus líderes, para obedecer aqueles que me ensinavam na jornada, obedecer os meus pais, isso me ajudou a filtrar os relacionamentos, as amizades, as pessoas que eu andaria, e me livrou de toda uma dor que eu não precisei viver, simplesmente por obedecer. Obedecer atrai bênçãos. Nós vemos João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mandamentos para nós, honrar o teu pai e a tua mãe. Nós temos tantos mandamentos da parte de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Deus hoje quer dilatar o teu coração para ir para um novo nível de obediência. Deus quer falar com você e te arrancar, sabe, essas raízes de desobediência, de rebelião. Talvez você pode estar escutando minha história falando, pois é, mas as ordens que me foram dadas na minha adolescência e infância não eram de proteção. Era uma coisa ruim, era uma coisa que vinha para nos humilhar, e você criou dentro de você uma resistência à obediência. Deus hoje quer remover isso. Seja manso, suave, acate os conselhos de pessoas que te amam, receba a instrução que sai do altar da palavra de Deus. Para de querer fazer as coisas do seu jeito, sempre é o que eu quero, e não interessa, a casa é minha, quem trabalha sou eu, os filhos são meus. A Bíblia fala que na multidão de conselhos nasce a sabedoria. Então aprenda a obedecer as ordens que Deus te dá. E as ordens que Deus te dá, elas chegam através dos nossos pais, dos nossos pastores,
de pessoas que nos amam, porque senão a gente cai naquele orgulho de falar assim: se Deus falar comigo, aí eu faço. Mas Deus está falando. Deus está falando através dos seus pais que te amam. Deus está falando através dos seus amigos que amam a sua família e está vendo que o seu casamento está desandando. Deus está falando através do altar, que é hora de se abrir para Deus, que é hora de obedecer a Deus. Deus está falando nas dificuldades, fechando portas por amor, para você entender que Ele está querendo te redirecionar. E a sua postura é: Senhor, fala comigo, eis-me aqui, eu quero viver uma vida de obediência. A vida de obediência é uma vida de provisão eterna. Porque começa você obedecendo na terra, e por mais que você passe por perdas, sempre você vai vendo a provisão de Deus. A provisão de Deus. Só obedeça, só obedeça. É isso que eu ensinei para meus filhos. Falei: meus filhos, escolha a rota mais fácil. Por aqui você vai ver gente dando certo, avançando, arrasando, conquistando, e de repente você vê aquela queda, a perda da família, as angústias, as tristezas por andar em caminhos que não deveriam. E eu digo para eles: a rota da obediência a Deus, ela é uma rota segura. Você pode estar aqui, mas você está aí fazendo o que Deus te pediu, buscando a sua face, cuidando da sua esposa, honrando o seu marido, honrando os seus pais, sendo uma pessoa generosa na sua comunidade. E enquanto você está fazendo isso, meu querido, pode a sua empresa fechar, pode aparecer ameaças, tempestades no meio da sua família, porque na rota da obediência sempre haverá provisão. Deus vai te visitar. Seja fiel naquilo que Deus tem te chamado para viver, naquilo que Deus tem te confiado. Deus te confiou uma família, seja fiel a ela. Deus te confiou seus filhos, seja fiel a esses meninos. Eu estou aqui me matando para criar esses meninos, depois eles vão embora, e aí o que é que deu? Não é essa visão. Deus te escolheu para ser uma bênção na vida dos seus filhos, e todo o esforço vai valer a pena, porque você está gerando um legado, uma descendência que será a solução, a resposta para a comunidade, para a sociedade, e não o problema da sociedade. Tudo aquilo que a minha mãe viveu trabalhando ali naquele país foi duro, foi árduo, mas valeu a pena, porque ela pôde assim construir em 3 crianças, sabe, um temor a Deus, porque por mais que ela estava longe da palavra, ela não estava, mas ela ficava nos lembrando de tudo que a minha avó me ensinou para ela. O que te dá ânimo: não desista dos seus filhos, continue plantando a semente, que mesmo quando eles pensarem em desviar e estar longe, aquilo que você plantou vai germinar, dar frutos, e mais tarde você vai ver a colheita abundante que virá. Porque os meus pensamentos, Isaías 55, 8-9 diz: não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Imagine, queridos, construir aquela arca gigantesca naquela terra seca onde nunca havia chovido. Obediência às vezes parece loucura, sabe, você se santificar para casar, para que isso? Isso é coisa antepassada, coisa dos antepassados, isso é coisa antiquada. Vocês se amam, isso é coisa que já ficou para trás. Não, queridos, isso daí é obedecer a Deus, porque o intuito de Deus aqui é fazer com que o seu casamento, quando você se unir ao seu cônjuge, seja muito mais do que a área íntima. Já começou em uma área de obediência e de seguir princípios divinos. Vocês já estão treinando um ao outro a seguir princípios divinos. E muitas vezes a gente parte para o casamento querendo as bênçãos divinas, a provisão, querendo ali a paz, a alegria. Mas você não pode querer as bênçãos divinas quebrando princípios divinos. É difícil. Vocês vão ter que vigiar, jovens. Vocês vão ter que buscar alternativas, não ficar sozinhos, estar juntos, se consagrar a Deus. Mas não preocupe, vá por mim. Deus vai fortalecer vocês para passar por esse momento e chegar naquele altar com esse legado, sabe? Entregando ali naquele altar a vida futura de vocês para Deus, como ali uma oferta viva. Vale a pena. E dá certo.
Então, obedecer a Deus, até quando? Qual é a área? Sabe, queridos, eu não estou aqui como irmã de vocês mais velha, apontando para os seus erros, mas existem áreas em minha vida, na sua vida, que nós precisamos olhar e falar assim, isso aqui já deu, precisamos ir para o nível de obediência. Deus está constantemente trabalhando em todos nós. Alguns precisamos obedecer, entendendo que esse pecado, que essas amizades, que essas atitudes, que essas alianças que você fez, elas não servem mais para o lugar para onde Deus está te levando. E você precisa ser radical, obedecer, abandonar e avançar para o que Deus tem. Mas nós que já estamos caminhando naquilo que Deus tem para nós, precisamos também ter o coração sensível para obedecer. Deus já disse para você nessa área, não fale mais nesse assunto. Né? E aí, como eu disse ontem, em outros estados, né? As mulheres fala na cabeça de todo mundo. Diz que aqui em São Mateus as mulheres são tudo sábias, equilibradas, não fala na cabeça do marido. Mas não, os homens rindo, né? Para daí que a parte de vocês vai chegar. Brincando. Então já não adianta você ficar nessa falação, é hora de você dobrar o joelho, orar e ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Você é homem, Deus te chamou para ser o protetor. Sabe o que é uma proteção? É eu saber que tem ataques, sabe, que tem coisas que geram medo em mim, mas eu estou protegido por aquela pessoa. Deus, homem de família que está aqui, Deus te fez o protetor e o provedor. Você é porto seguro. Você não é aquele que causa dores, feridas para sua esposa, está buscando ser curada em outros lugares. Sobre a sua vida repousa o bálsamo de cura, de proteção, de amor, de carinho. Você é aquele que quando a tua esposa está agitada, ela chega e fala, e você entende um terço do que ela fala, porque é um assunto conectado no outro. Aí você já não sabe se foi a Maria ou a Isabel que chateou ela, né? E aí no final das contas ele vira e fala, bem, qual Isabel? Eu lembro uma vez eu contando um caso pro Rildo cheio de emoção e tal, da minha chateada. Ele fala, qual Sueli? Eu falei, Rildo, quantas Sueli na vida a gente conhece? Só tem uma na igreja e a esposa do pastor Carlos Alberto lá no Brasil. Só tem essas duas. Ele, mas eu sabia lá de qual Sueli você estava falando. Né? E aí a gente, mulher, fica nervosa porque a gente queria que eles entrassem na linha. E na maioria das vezes a linha que a gente quer que eles entrem é, você está certa, bem, ela é assim mesmo, complicada. Aí na hora que o marido vira e fala, isso é ser um porto seguro. Meu marido é assim, ele fala assim, Micheline, coloque-se no lugar da outra pessoa. Nossa, eu quero morrer, porque eu não quero colocar, eu quero colocar para fora o que eu estava sentindo. E aí ela fala, coloque-se, olha a história dela. Você tem que ser mais paciente. Então você acha que eu estou errado? Eu que sou errada. Né? Não, você não é errada. O seu coração, Micheline, é certo, mas Deus tem te colocado um passo adiante para você poder ter o amor, a compreensão. Isso que é ser um marido. Não é aquele que ainda chega e fala, é mesmo, não sei o que você está fazendo naquela igreja. A irmã Isabel, a Maria, a Filismina, tudo ali é complicado. Deus não te chamou para ser isso, homem. Quando seus filhos vêm contar as crises, respira fundo, porque às vezes eles contam a primeira coisa que eles estão fazendo de errado e a gente já parte para cima, você nem sabia o que vinha depois, era pior. Né? Tem um doutor cristão de família, ele até faleceu recentemente, Dr. James Dobbs, ele falava, quando os meninos começam a contar um negócio muito complicado, fica calado que o trem vai complicar mais um pouco ainda. Mas a gente já corta no meio. Você foi com esse menino, mas eu não falei que não era para você andar com esse menino. Você perdeu, meu filho, de descobrir aonde eles foram. Eles rodaram São Paulo inteiro. E você está preocupado só dele conversar com o menino. Então nós precisamos obedecer o que Deus está nos pedindo. Gente, caminhar com Deus não é tão difícil. Eu não estou falando para vocês aqui uma historinha, sabe assim, que eu ouvir dizer. Eu sei o que é perder família. Eu sei o que é chegar numa nação, a gente está ali diferente. Ter uma mãe, meu Deus, que trabalhava para dar comida, o pão de cada dia. Passar por medos e temores, mas também eu sei o que foi eu agarrar a palavra de Deus.
Deus, eu abraçar aquilo que Deus tinha prometido para a minha vida, largar para trás as coisas velhas, aquilo que queria me prender, as rejeições, os pecados, as angústias, os medos, e correr para o novo que Deus tinha para mim, e Ele mudar a história da minha vida. E eu poder falar para vocês aqui hoje, gente, família é a maior bênção de Deus na terra. Pensa numa coisa gostosa, sabe, é um lugar de paz. A mesa de uma família, não existe restaurante, não existe resort melhor do que a mesa de uma família. E se hoje a sua mesa não está gerando em você esse sentimento, Deus hoje te chama para ser esse agente transformador, cheio do seu amor, cheio da sua graça, cheio da sua presença, para levar alegria para essa mesa da sua família. Não é hora de estar discutindo A, B, C e D, sua opinião sobre aquilo. Você impõe como pai e mãe os princípios de um lar e espera ser seguido, mas na mesa você exala e derrama o amor, a comunhão e a paz. Hoje é domingo, vocês vão sair daqui e vão estar juntos. Tem que ser memorável. Tem que ser algo que amanhã, se nos faltar, eles crescendo, mudando para outros lugares, ou Deus livre guarde, né? O Senhor os chamar, a gente olhar e falar assim: que bom que eu aproveitei tudo aquilo, enquanto eu tinha perto de mim. Sabe, às vezes eu entro na minha casa hoje, aquele tanto de quarto vazio, ninguém bagunça nada, que saudade que eu estou de brigar com eles. Mas eu fico assim, meu Deus, os meninos cresceram, foram embora, 2 casados, a minha filha lá na Jocum, fazendo missões, e aquela casa vazia, sabe, e assim, mas que bom. Às vezes outro dia eu parei e fiquei vendo todos os quartos, e por um breve momento, toda aquela agitação, de quando eles eram pequenos, eu falei, que bom que nós vivemos tudo isso junto, que bom é aqueles momentos, que hoje eu posso seguir na época que Deus tem para a minha vida, sabendo que naquela época eu cumpri aquilo que era o meu lugar. Você filho também, porque eu quero a minha liberdade, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser. Não preocupa, é o curso da vida, vai chegar essa hora. Vai ter um dia que você vai ter saudade em quem que vai te mandar fazer algo. Como eu queria agora que minha mãe pudesse resolver isso para mim, que o meu pai pudesse resolver isso para mim, mas agora eu tenho que resolver. Então vamos maximizar. Sabe, eu não estou falando para vocês de uma poesia, eu estou falando da palavra de Deus. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E que irmãos são mais próximos de nós, senão os da nossa casa? Nós temos que extirpar esse espírito de discussão, de desonra, de desrespeito, de desobediência, de agressão nas palavras de dentro das nossas casas, porque Deus fez das nossas casas uma arca nesse mundo louco que está aí fora. Então nós precisamos. Outro dia eu falei para o meu filho, né? O do meio é mais assim, né? De beijar tanto, né? Aí outro dia a gente sentado lá, aí drama de mãe, né? Aí eu gosto de fazer esses dramas com ele. Aí a gente falou, não gosta de beijar. Eu fui lá, agarrei ele, beijei, ele fica meio assim, né? Eu falei, Mete, olha só, o dia que eu morrer, você não fica lá no caixão beijando minha mão, meu rosto, não. Você não quer. E ele é igual eu, ele é mais sensível também. Ele é pauleira, mas ele é sensível. Aí ele assim com a cara de macho, bem sério, fingindo que não estava vendo. Falei, porque aí você vai ficar mãe, beijando, não beija não. Você não beijou hoje, que está aqui a esposa dele olhando, morrendo de rir, né? Aí na hora de ir embora, mexeu com ele e me deu um beijo apertado. Falei, palavra entrou. Mas assim, eu estou dando esse exemplo simples, porque era uma brincadeira, eu sei que ele me ama, mas ao mesmo tempo, é uma verdade. É uma verdade, você está com sua mãe viva aí, com seu pai vivo aí, com seu esposo vivo aí, está entendendo? Aproveite, maximize esses momentos, deixa de lado essas confusões todo dia e viva a vida abundante que Deus tem para sua casa. Noé, gente, conseguiu viver em paz ali, dentro daquela arca. Que coisa linda, gente, com aquele bando de animal dentro, com nora, filho, imagina aquilo ali. E eles, olha, vou te falar, ele estava de boa ali dentro. Como é que você sabe? Porque Deus estava com eles. Deus estava os guiando no meio daquela tempestade. Imagina o que aconteceu dentro daquela arca. Eu queria ser um passarinho dentro da arca de Noé.
para ver o que era aquela confusão. Lá fora a água caindo e eles ali dentro sem saber para onde vai. Sem saber para onde eu vou, eu estou descansada. Eu sei que o meu Redentor vive. E eles estavam só obedecendo a Deus. Obedeça a Deus. Ama minhas finanças, obedeça a Deus. Ama meus filhos, siga obedecendo a Deus. Ama minha esposa, continue obedecendo a Deus. Porque você está guardado nessa arca da obediência. E na arca da obediência nascerá bênçãos, promessas serão cumpridas e aliança com Deus será estabelecida para uma vida de abundância e uma vida eterna. Então obedeça a Deus. Para de, sabe assim, ser bravinho, invocado, querer desobedecer, questionar todas as ordens, falar que a vida é sua. A vida é sua, mas oh, quão bom e quão suave é a gente ter pessoas que caminham ao nosso lado. E para terminar, amém, pode aplaudir a Deus. Ele teve fé em Deus e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E fez Noé conforme tudo o que Deus pediu. Nós às vezes vamos contar o nosso caso, da nossa forma de enxergar a vida, da nossa perspectiva, e a gente ainda quer se sentir vítimas. Mas se a gente olhar para trás e prestar atenção, nós quebramos princípios e nós não obedecemos coisas que Deus nos pediu. E nós temos que assumir isso. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra de posicionamento. Talvez hoje você está colhendo frutos de desobediência do passado, mas graças a Deus, Deus é um Deus de restituição, um Deus que ama e faz nova todas as coisas. E quando você se arrepende e se põe nas mãos dele para ser usado por ele, ele vai te dar o refrigério. Mas Noé obedeceu tudo que Deus tinha pedido para ele, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ele teve fé. Se Deus falou que é assim, vai ser assim, e eu vou ficar aqui de boa. Hebreus 11:7 diz: pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca. Olha que lindo. Pela fé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca. Noé teve fé. Tem coisas que Deus prometeu para você e para mim que a gente não está vendo nem a nuvem do tamanho da mão do homem. Não é verdade? Pelo contrário, parece que você está vendo as coisas piorar. E Noé também passou por isso. E ele, como era um homem, como nós somos, um ser humano, imagina as dúvidas em seu coração. Mas a fé de Noé não foi abalada. Noé ficou com a sua fé firme. Se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele vai realizar a promessa. Pode tudo passar, pode tudo mudar, mas as promessas de Deus vão se cumprir. Agora, tenho que fazer conforme o que Deus está me ordenando, o que Deus está me ensinando na sua palavra, em um aconselhamento de pessoas que me amam, que são aconselhamentos baseados na palavra de Deus. Precisamos começar a fazer conforme tudo o que Deus nos pede. Deus pede para você ser generoso, seja generoso. Deus nos pede para perdoar uns aos outros. Para quê? Para que a gente seja perdoado. Vamos fazer. Deus fala para confessar os pecados a Ele para ser perdoado e confessar um ao outro para que a gente seja sarado. Seja essa pessoa. Sabe, eu amo sentar à mesa com gente de verdade, indiferente se eles são pastores, se eles são líderes, se eles são pais, empresários, sabe, mas assim, a gente poder conversar um com o outro e falar: e aí, como está isso daí com vocês? Qual a idade dos seus meninos? Isso. Então, estou tendo esse problema lá em casa. Eu não vou falar isso lá no Facebook aberto, mas com as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, eu não quero projetar os meus filhos e por vergonha, por causa da minha reputação, de quem eu sou, sempre mostrar que está tudo certo. Ai, como é que eu vou falar que eu estou com problema nas finanças? Vai ficar feio, o irmão da igreja me vê assim. Ai, vai me julgar, depois se vê eu comprando uma roupinha. Não, é ser vulnerável, é você se abrir para as pessoas e falar: olha, a sua vida como família me inspira, eu queria ter um café com você e aprender. A sua vida financeira me inspira. Eu queria aprender alguns princípios com você, porque isso é fato. Tem gente que ganha muito menos e vive bem melhor do que pessoas que ganham tanto.
E às vezes a gente que ganha menos é até julgado. Não sei como é que dá conta de fazer tudo aquilo com um dinheiro desse. Sabedoria, fidelidade a Deus, os seus dízimos, ofertas, generosidade com o próximo. E Deus vai abrindo portas. Então você pode ser vulnerável com pessoas que te inspiram e tirar essa capa da projeção e falar: ei, eu acho lindo a sua família aqui na igreja. Foi sempre assim? Tem pessoas que, eu cuido lá nos Estados Unidos, filhos de algumas famílias, e elas viram e falam assim: pastora, mas é linda a sua família, você não passou por esses problemas, né? Eu falei: eu não postei eles não. Passar eu passei, mas eu não postei eles não. Aí elas ficam olhando assim, eu falo: querida, não foi nesse extremo que você está vivendo. Mas teve momentos de questionamento deles. Teve momentos que eu tive que pegar meu carrinho e ir lá visitar a universidade, porque por algum motivo o celular não me atendia, né? Teve momentos que houve questionamentos. Teve momentos que, tipo assim: Senhor, eis-me aqui, como o Senhor quer que eu faça nessa situação? Então, assim, nós precisamos ser vulneráveis. Sabe, a igreja, a comunidade da fé não é um lugar para a gente botar uma capa, uma transparência, um rosto e vir provar para as pessoas que a gente está bem. É um lugar que eu posso ser inspirado pelas pessoas que estão à minha frente e assim elas derramarem essa graça e unção que elas têm nessa área da vida delas sobre a minha vida, para que eu possa derramar também para famílias que vão estar chegando. A gente vai ajudando uns aos outros. Satanás quer fazer você sentir vergonha da sua família, das suas finanças, do seu corpo, da sua casa, do seu trabalho. E eu quero te dizer hoje que Deus, Ele te escolheu para fazer coisas maiores nessa terra, e Ele não tem para você menos do que uma vida abundante. E mesmo no mundo a gente passando por aflições, pode ter bom ânimo, porque você já é mais que vencedor em todas essas tribulações. Em todas essas tribulações. Imagine ali Noé naquela arca, se ele não obedecesse conforme tudo o que o Senhor ordenou. O negócio é que quando a gente está em aflito, a gente é bonzinho para obedecer. Eu e vocês, não é? Porque a gente precisa de ajuda. Se a gente precisar do emprego, ajuda, a gente é humilde. O que o irmão, o que o patrão falar, está de 10. E assim foi com Noé. Estava caótica a situação. O trem estava feio. Então ele obedeceu. Não tinha nem opção ali, meu irmão. Do jeito que aquele negócio estava andando, ele ficou ali construindo a arca ali tantas décadas, e ele foi fazendo. Só que agora ele já estava dentro da arca e estava protegido. O mundão lá fora já tinha se dado mal e ele estava protegido. E aí você vai vendo que Noé vai mandando, os pássaros para fora, para ver se era hora, se estava seco, hora de parar, e voltava. Ou seja, ele continuou o caminhar dele com Deus, mesmo ele estando ali em um momento muito bom na sua vida. Mesmo que era dentro da arca, a arca era o melhor lugar da terra naquele momento. Eu e você às vezes temos essa humildade, essa simplicidade, quando a gente vê aqui fora o caos. O caos na nossa família, o caos por causa de uma enfermidade que chegou, o caos por causa da empresa que foi por água abaixo, e a gente fica mansos, cordeiros, e amém. A gente está ali naquele momento aflito, e a Bíblia diz: vinde a mim, vocês estão aflitos, desesperados, eu vos aliviarei. Devemos vir mesmo, mas mais do que vir ao altar, mais do que buscar ajuda nos momentos difíceis, a beleza está nos momentos de proteção, de abundância e fartura. Você continuar sendo um homem e uma mulher dependente de Deus. Isso vai fazer com que você viva as promessas que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Em Gênesis 8:1. Deus se lembrou de Noé. A verdade é que Deus nunca se esqueceu de Noé, tanto que ele achou Noé. Isso aqui, Noé pode ter sentido assim: Deus se lembrou de mim, mas a pura verdade é que durante todo aquele tempo, Noé estava sendo cuidado por Deus. Eu não sei qual é a sua história, o seu passado, e pode parecer que agora Deus está começando a lembrar de você, mas a grande verdade é que Deus nunca te esqueceu. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, você tinha morrido naquela situação.
Se não fosse a mão poderosa de Deus na sua vida, aquela situação, aquela rejeição, aquele abuso, aquela traição, aquela situação horrível tinha acabado com você e você nem estaria aqui hoje, estaria aí fora, uma pessoa revoltada, uma pessoa totalmente desligada de Deus. Mas olha onde você está. Você está na casa de Deus, uma prova viva que Deus nunca te esqueceu. Em todas as suas dores Ele te sustentou, Ele te guardou, Ele foi preparando um novo caminho, abrindo portas para você chegar aqui hoje. E o meu convite para você é, queridos, se você está aqui hoje, que tal se render ainda mais e viver uma vida de obediência ao Pai? Pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria? Todavia, eu não me esquecerei de ti, eis que nas palmas da minha mão eu te gravei. Salmo 136, 23 diz: Ele se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os meninos podem vir, mas o que eu queria dizer para você é: Deus não te esqueceu no meio desse abatimento que você está vivendo hoje. Pode estar parecendo o fim do túnel, pode parecer que não há mais espaço para essa coisa dar certo, mas eu quero te dizer que Deus continua fazendo milagres. Deus tem a última palavra no seu casamento. Deus tem a última palavra na vida dos seus filhos. Deus tem a última palavra na sua vida profissional. E enquanto você escolher obedecer, ter fé, se abrir para Deus, você experimentará milagre pós milagre, provisão pós provisão. Satanás trabalha dia e noite para ir na sua mente e dizer: onde está o teu Deus? Por que para você é mais difícil? Por que você está passando por isso, depois de você ter feito tudo aparentemente certo? Mas Deus hoje está nos dizendo: filho, eu estou contigo. Essa água não vai te afogar, esse fogo não vai te queimar. Filho, eu estou contigo, eu te tenho gravado nas palmas da minha mão, a última palavra é minha, e eu tenho com você uma aliança eterna. E você? Qual vai ser a sua decisão hoje, amados? Eu poderia ter chegado naquele país e me revoltado com tantas coisas, falado: sabe o que? Meu pai não está aqui, minha mãe fez uma péssima escolha, agora ela ainda quer ficar consertando a péssima escolha que ela fez, e por que ela tem que trabalhar mais? Aí fica com essa rigidez com a gente. Eu não sou culpada desses medos e temores dela de me perder, eu vou viver a minha vida. Ela fez a escolha dela, eu quero fazer a minha. Poderia permitir que as feridas, as dores, aquilo que eu vivi no passado determinasse o meu futuro e o meu destino, mas graças a Deus eu tive um encontro com o Senhor Jesus, e quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para mudar a nossa história. Hoje Ele está à porta do teu coração, batendo aí. Essa palavra é para você que talvez tenha andado longe dos caminhos do Senhor, e hoje você está aqui visitando. Mas você sabe que Deus tem uma promessa para a sua vida. Você lembra da sua infância, você lembra de quão mais envolvido você foi. E por mais que você disse: eu ia porque minha avó me levava. A mão de Deus estava simplesmente usando a sua avó para poder ser um instrumento na sua vida. E hoje você está aqui, um bom ouvinte, graças a Deus. Entenda, graças a Deus, só o Espírito Santo de Deus poderia ter trago você aqui. Isso já é a prova viva que você, pelo menos o primeiro passo que a gente aprendeu hoje, está aberto para Deus. Você está, porque você está na casa dele em um domingo de manhã, quando você poderia estar dormindo. Você já é uma pessoa aberta para Deus, se você está sentado aqui hoje. Mas Deus quer te levar a uma vida de abundância, de obediência e de fé. E que tal hoje você abrir o seu coração? Queria convidar a todos a ficar de pé. E Deus falou hoje aqui diretamente para as nossas vidas, como família, como esposa, filhos.
pessoas que amam a sua casa. Mas enquanto a gente vai estar cantando, eu não quero sair daqui hoje sem fazer isso que o Espírito Santo está me direcionando. E essa coisa é te dizer, como foi me dito um dia no altar: você quer se reconciliar com Deus? Você quer entregar a sua vida por completo a Deus? Você já está aberto. Para de dizer: não sei se é para mim, não sei se é isso que eu quero. Você está aqui, o Espírito Santo de Deus te atraiu. Isso é o que você quer. As suas dores, os seus traumas, experiências negativas não querem isso. O próprio diabo não quer que você se entregue por completo a Deus. Mas você quer, porque você está aqui neste lugar, porque você é uma pessoa aberta para Deus. E que tal abrir de vez, sem muralhas, sem portões, para que Ele possa cumprir o que Ele tem em sua vida? Existe alguém com os olhos fechados entre nós aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? A vida com Deus, né? E os planos de Deus são muito lindos. Ele me tirou daqui para eu estar lá numa igrejinha, alguém fazer o chamado, eu ir na frente e ter minha vida transformada. E hoje eu estou aqui devolvendo para vocês aquilo que foi feito um dia para mim. Mas a grande verdade é que aquela entrega mudou toda a história da minha vida, curou as minhas dores, tirou os meus traumas, transformou a minha história. E mesmo no meio de todas as aflições que eu enfrentei ao longo dos anos, eu tinha certeza que eu não estava sozinha, eu não iria enlouquecer, eu não iria abrir mão dos sonhos de Deus. Se há alguém aqui hoje que quer dedicar mesmo, aceitar Jesus, talvez você nunca fez essa confissão, ou talvez você já esteve mais envolvido e você está um pouco afastado, vem, visita a cada 20 dias, mas você sabe que Deus está à porta te chamando para um caminhar mais íntimo. Deus está querendo tirar você e colocar você dentro da arca para te levar para a promessa que Ele tem para a sua vida. Se há alguém entre nós aqui, todos com os olhos fechados, estenda a sua mão para que eu possa orar para você. Alguém nessa área que eu falei, pessoas que se sentem distante de Deus, erga bem alta assim a mão, Deus abençoe. Pessoas que estão distantes, que já estiveram perto de Deus e hoje você se sente afastado e você fala: eu preciso voltar a caminhar mais perto de Deus, a andar com Deus. Se você se sentir à vontade, me dá o privilégio de orar por você, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Se isso daí, né, te constrange, eu vou orar daqui, mas se você me der essa oportunidade, eu queria convidar você para vir à frente e orar pela sua vida, jovem, mulher, homem que está aqui. Deus quer mudar a história da tua vida. Não há vida melhor do que uma vida com Jesus. No choro, Ele enxuga as minhas lágrimas. Na escassez, Ele é a minha provisão. Quando eu sinto rejeitada, Ele é o Deus que diz: filha, eu já te escolhi, você é minha, e te incluí no plano eterno para viver comigo. Nos meus momentos de medo, Ele vem, cura minha ansiedade, acalma meu coração e me diz: filha, vai tudo dar certo. Não é uma vida sem problemas, mas é no meio dos problemas e tempestade eu tenho a convicção, você ter a convicção que não está sozinho. E nós queremos orar por essas famílias aqui. Deus tem algo especial para fazer na vida de vocês. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor.
e também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem, e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.